Boa noite a todos e a todas. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã. E eu queria pedir licença e lembrar que no dia de ontem nós estivemos comemorando o Dia do Professor. Que os professores do nosso planeta possam ser abençoados pelo nosso grande mestre, o nosso grande professor, que é o Mestre Jesus. E nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que quase nós não ouvimos dentro da Casa Espírita, que é a questão da caridade. Mas trazemos a questão da caridade tentando vincular a questão da caridade, que é um sentimento da nossa individualidade, que é um sentimento que cada um de nós temos e nos propomos a fazer quando, principalmente, nós nos aprofundamos nos estudos da doutrina espírita. Então, nós vamos tentar relacionar se a caridade, como que esse sentimento está hoje internalizado dentro de cada um de nós, e como nós estamos trabalhando esse sentimento dentro de nós, e se ele pode ter uma correlação com a nossa saúde, e que tipo de saúde nós podemos estar relacionando com a questão da ação da caridade. Pois bem, eu inicio as nossas reflexões com essa frase do nosso querido Francisco Cândido Xavier, onde ele diz que cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Que nós podemos, inicialmente, refletir que falar de caridade, podemos estar relacionando uma boa ação ou uma ação boa, que podemos estar indo de encontro a uma luz e que essa luz possa nos favorecer a construção da nossa caminhada aqui nessa existência. Então, a caridade, ela vem nos convidar às reflexões para que nós possamos entender efetivamente esse sentimento. E aí eu desenvolvi 3 questões para que a gente possa compreender um pouquinho essa trajetória da caridade. E essa primeira pergunta, que vem de uma certa inquietude que todos nós temos quando nós ouvimos falar de caridade, principalmente quando Allan Kardec nos traz que fora da caridade não há salvação. Uma frase curta, mas de uma profundidade muito grande, porque é através da compreensão, de maneira efetiva do significado da caridade que nós podemos conseguir nos salvar. Então, o que efetivamente a caridade pode nos proporcionar? Como e onde poderemos praticar a caridade? Será que a caridade nós podemos praticar somente dentro da casa espírita? E se vale a pena sermos caridosos? Então nós desenvolvemos essas 3 questões para conversar um pouquinho nessa manhã com vocês. E nós, logicamente, pegamos a questão 886, lá do Livro dos Espíritos, da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde estão consideradas leis morais, E nós temos 10 leis, e a última lei, colocada lá nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, é justamente a lei de justiça, amor e caridade. E que Kardec, nas suas considerações, nos salienta que essa terceira, ela seria, essa lei, a 10ª lei, ela seria a mais importante de todas, porque ela resume nela todas as outras. E é essa lei que nos facilita, dentro da sua compreensão, a nossa evolução espiritual, a nossa possibilidade de compreensão do real significado da nossa existência. E a questão 886, a questão clássica, que o Kardec pergunta à espiritualidade o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas ele não queria saber a opinião dos espíritos que trabalharam na codificação, mas sim no entendimento do nosso mestre. Então, Kardec, como um profundo conhecedor,
do aprendizado que ele adquiriu dentro do processo da codificação, ele quis entender, né, o que Jesus nos fala sobre a caridade. E o primeiro aspecto, né, sobre o que entendia Jesus é a benevolência para com todos. Quer dizer, sermos bons, né, nas nossas relações, né, não só com as pessoas que nós temos facilidade ou afinidade, né, nas nossas relações, mas principalmente com aquelas que nós não temos afinidade ou que nós temos algum tipo de dificuldade. Sermos bons indistintamente. Esse é o primeiro aspecto do verdadeiro sentido da palavra caridade no entendimento de Jesus. O segundo aspecto é a indulgência para as imperfeições alheias. O que significa indulgência para as imperfeições alheias? Compreendermos que todos nós temos qualidades e defeitos, que todos nós temos que trabalhar de maneira sincera e honesta com a gente mesmo, esses sentimentos que brotam dentro da nossa ainda fase instintiva que nós vivemos, mesmo sendo homens com pensamentos, com raciocínio, né? Nós ainda temos muito das nossas ações como reativas, e isso esclarece para nós mesmos essa possibilidade de falar mais alto os nossos instintos. Então, indulgência para as imperfeições alheias é a aceitação que nós devemos ter um pelo com o outro, né? Aceitarmos um ou outro para que nós possamos ser aceitos. Eu tenho as minhas qualidades e com certeza tenho muitos defeitos, e vocês também. É por isso que hoje nós estamos aqui tentando aprender um pouquinho mais as lições do Mestre Jesus. Eu digo sempre que nós somos espíritas porque ainda nós não passamos de ano, né, nas lições do Mestre Jesus, né? Então, a indulgência é a aceitação, né, do outro. E o terceiro aspecto, perdão das ofensas, né? Então, quer dizer, a questão da caridade no entendimento do Mestre, nós temos somente 3 aspectos: sermos bons, aceitarmos um ao outro e perdoar sempre. E eu tenho refletido que se nós não aprendemos a perdoar e se nós não aprendemos a pedir perdão, nós não conseguimos nos relacionar, né? Não existe relação sem a gente perdoar ou pedir perdão, né? Se a gente não consegue desenvolver isso nas nossas relações, nós temos dificuldade de dar um passo na evolução espiritual. Pois bem, falar então de caridade, nós devemos sentir dentro de nós. E como que nós podemos sentir a caridade dentro de nós? É aí que eu venho trazer para vocês que a caridade, né, a compreensão da caridade, é a compreensão de nós mesmos, dos nossos sentimentos, né, dos nossos pensamentos, que são gerados os nossos sentimentos, as nossas emoções, e que refletem nos nossos comportamentos, né? Então, nós sabemos que o nosso pensamento, ele vem da nossa mente, ele vem do nosso espírito, da nossa condição. E cada um de nós, dentro da sua condição, tem a capacidade de compreensão desse significado da caridade, que é um convite a uma trajetória de autoconhecimento das nossas funções, das funções da nossa alma, né? Então, como que nós podemos sentir a caridade dentro de nós? E o primeiro aspecto que eu chamo para que nós possamos refletir são aqueles momentos, né, que nós às vezes ficamos sem saber que rumo tomar na nossa vida perante um grande desafio, alguma grande dificuldade, né? Ou aqueles momentos que nós precisamos ficar de maneira introspectiva, refletindo sobre o que nós estamos fazendo na nossa existência. Então, esse momento, ele nos convida a trabalhar em nós o primeiro aspecto aqui dentro da trajetória da compreensão da caridade, que é a humildade, né? A humildade, ela vem de uma palavrinha, né, que significa umidade, e é, na verdade, nos colocarmos subservientes ou submissos a alguma coisa. E nós temos dois sentimentos, né, bastante enraizados dentro de nós, que a doutrina espírita deixa bem enfatizado nas nossas relações, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Então, nós compreendermos que nós temos esse momento
de necessidade de sermos subservientes a alguma coisa nas nossas relações, essa questão da humildade aqui é um convite à subserviência, à submissão a Deus, ao nosso Pai, né? Que é o nosso grande mestre, vamos dizer assim. Então, de maneira instintiva, de maneira inata, nós temos dentro de nós essa relação com Deus, com essa força maior. E nós temos uma facilidade, um pouco mais, de nos colocarmos submissos. Trabalharmos em nós o sentimento de orgulho e de egoísmo e nos colocarmos submissos a Deus. Pois bem, então nós devemos estar sujeitos, para ser subservientes a Deus, sujeitos, né, a Deus, e ter um profundo entendimento das suas leis. Nós acabamos de falar aqui, a lei de justiça, amor e caridade faz parte das leis naturais, as leis divinas que a doutrina espírita traz na terceira parte do Livro dos Espíritos. Pois bem, se nós temos a possibilidade de compreender de maneira efetiva as leis divinas, nós podemos modificar em nós a maneira que nós nos colocamos submissos a Deus, subservientes a Deus, porque nós trabalhamos no nosso orgulho e no nosso egoísmo. E como que nós podemos estar fazendo essa conexão com Deus? É justamente através das nossas preces, né? São os nossos momentos, das nossas orações, que nós nos ligamos diretamente a Deus. Então, estar sujeitos a Deus e ter profundo entendimento das suas leis, nos facilita a compreender que a nossa conversa com Deus, ela precisa e necessita ter um propósito. Porque senão nós ficamos pedindo coisas para Deus que a nossa emissão eletromagnética do nosso pensamento, do nosso desejo, não sai da nossa psicosfera, só fica concentrado com nós, porque não vai chegar até Deus. Mas se nós temos a compreensão das suas leis de maneira profunda, nós fazemos essa conexão com mais serenidade, com mais calma, né? Então, Deus está presente, né, na nossa vida em todos os momentos, né, da nossa vida, e principalmente nos momentos mais difíceis. São justamente naqueles momentos que nós temos grandes dificuldades ou deparamos com situações, com perdas, né, com situações que nós achamos que são intransponíveis, é que nós lembramos de Deus, né? E às vezes, quando esses desafios aparecem, se nós não nos posicionamos de maneira subservientes a Deus e não compreendemos as suas leis, nós passamos a questionar Deus, né? Nós perguntamos assim, né, por que isso tem que acontecer logo comigo? Então, quer dizer, é a questão do orgulho e do egoísmo vindo à tona e deixando a gente desconectado dessa luz divina. Então, Deus está conosco neste momento, Ele está conosco por dentro e fora de nós, em todos os momentos da nossa vida. E nós, quando nós temos dificuldade de passar por um desafio da nossa existência, e nós não compreendemos, né, que esse desafio é uma escolha que cada um de nós fizemos no planejamento reencarnatório, nós estamos se desconectando de Deus, da sua luz. Pois bem, se enxergamos em nossas relações a presença divina, nós poderemos sentir a presença aqui. Ele cortou um pouquinho. Se enxergamos em nossas relações a presença divina, nós poderemos sentir a sua luz, né? Então, se nós temos essa conexão com Deus, nós sentimos a sua luz. Para isso, para essa conexão com Deus, nós devemos ter coragem, né, para passar pelas situações ásperas da nossa vida. E quais seriam essas situações ásperas da nossa vida, né? As piores são as que provêm dos nossos próprios enganos. Nós sabemos que nós estamos aqui tendo essa oportunidade, esse presente de Deus, que é essa nossa encarnação, né, que é um presente, para que nós possamos, de maneira serena, tranquila, com coragem, resolver essas questões que estão registradas na nossa condição de espírito em evolução, e nós estamos aqui justamente para
tentar resolver esses enganos nossos do passado. Então, a questão das situações ásperas são, né, elas vêm, né, da nossa prática nas nossas existências anteriores, o que nós fizemos nas existências anteriores. Quando resolvemos conquistar a luz, nós podemos projetar nossas sombras e nos perder no caminho, né? Quer dizer, se nós estamos aqui para tentar resolver de maneira tranquila, serena, calma, com coragem, os nossos enganos, né? Quando nós resolvemos procurar a luz, nós podemos projetar as nossas sombras e nos perder no caminho. O que significa? Muitos de nós já tivemos oportunidade de praticar a doutrina espírita em um certo momento da nossa vida, ou alguma outra filosofia, né, religiosa, e depois nós nos afastamos. E o espiritismo, né, ele tem essa característica de um esclarecimento profundo do real significado da nossa existência, né? E às vezes nós mesmos nos sentimos cobrados. E o apóstolo Paulo já trouxe para nós que quando nós procuramos nos melhorar, né, a gente não deve esquecer que quando nós vamos em direção à luz, nós estamos levando conosco as nossas sombras, que são os enganos do passado. E quando nós achamos que nós estamos melhorando, vem uma situação na nossa frente e nós perdemos a coragem e podemos estagnar naquele momento e ter dificuldade de dar uma continuidade. Pois bem, criamos ansiedades nesse momento, perdemos a serenidade e a confiança na luz divina. Nós sabemos que a ansiedade, né, quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, a fazer uma prova, a fazer uma entrevista para conseguir um emprego, tem várias situações da nossa vida que nós sentimos algumas ansiedades que chamamos de ansiedade de adaptação, que isso é normal. Mas quando nós começamos a sentir uma ansiedade que transfere para nós um sentimento de medo, né, de insegurança, e nós não sabemos de onde que está vindo, de onde que está provindo esses sentimentos, nós devemos prestar um pouquinho mais de atenção. Porque se nós temos a oportunidade de conhecer as leis naturais, as leis divinas, né, nós passamos a ter uma facilidade de compreender os momentos que nós precisamos fazer essa reconexão com essa luz, né? E quando nós nos afastamos de Deus, né, e nós já nos afastamos em várias existências de Deus, que é um dos motivos de estarmos aqui, nós criamos essas ansiedades, né, perdemos a nossa condição de ser serenos e confiantes na luz divina. Se conseguimos nos recolocar no caminho, se nós, né, enxergamos, né, que aquele desafio ele tem um propósito, aquele remedinho que eu tenho que tomar todo dia, aquele comprimido que eu tenho que tomar, existe um propósito e nós devemos agradecer a Deus, nós, né, nos recolocamos nesse caminho da luz e passamos a enxergar então as nossas metas. Que aí, né, o encontro das nossas metas, ele significa esse segundo aspecto que a gente vem conversar nessa manhã, dentro dessa trajetória do entendimento da caridade, que é justamente o que nós viemos aqui nesse planeta fazer, né? O que nós selecionamos para nós mesmos no planejamento reencarnatório, passar nessa existência para uma construção de um degrau a mais na nossa evolução, né? Isso o encontro da nossa meta significa esse segundo aspecto, né, da nossa alma, vamos dizer assim, que é entendimento ou compreensão da nossa missão. Todos nós viemos aqui com uma missão. Nós temos as nossas missões, vamos dizer assim, diárias, mas nós temos a nossa grande missão de estar aqui para tentarmos sermos felizes, para evoluir espiritualmente, não é certo? Então, compreendermos a missão é compreendermos que nós viemos ao mundo com objetivos. Nós não viemos aqui passar férias, né? Nós temos nossos momentos de férias, de descanso, mas nós viemos aqui com um objetivo. Então, se nós compreendemos a questão da humildade, dessa conexão com Deus, facilita nós entendermos, compreendermos que todos nós temos objetivos na nossa existência. Porque Deus é econômico, né?
E Ele nos coloca no mundo com um propósito e não por um capricho. Nós temos uma função importante para Deus. O que significa? Significa que nós fomos avaliados e avalizados por Deus para podermos ter essa encarnação como um grande presente dele. Sabemos, pelas pesquisas, que o nosso planeta hoje existe praticamente 7 bilhões de espíritos encarnados. Os estudiosos dizem que a fila, para que a gente possa reencarnar é de 3 a 4 vezes mais. Quer dizer, nós temos aí uma fila praticamente de 27, 28 bilhões de espíritos desencarnados querendo uma oportunidade aqui na Terra. Então nós devemos compreender que estarmos aqui hoje é um presente do nosso Pai. E aí vocês podem, mas como que é um presente se eu estou passando por um problema, por uma enfermidade que a ciência no momento ainda não encontrou a sua cura? Qual que é o propósito disso? Existe um propósito. Então nós devemos valorizar a nossa trajetória nas nossas relações, nos relacionamentos dentro da nossa casa, em todos os ambientes que nós temos oportunidade de estarmos nos relacionando. Não devemos ter atitudes, aquelas atitudes que nós chamamos monastéricas, de se isolar para querer evoluir espiritualmente. Ficar orando praticamente 24 horas por dia, como se isso fosse resolver. Nós precisamos da oração com propósito, de maneira efetiva. O entendimento das leis divinas nos facilita isso. Então, desta maneira, nasce em nós uma luz, que aí vem o terceiro aspecto, então, nessa trajetória da compreensão da caridade, uma terceira etapa que nós chamamos de esperança. Então, se nós estamos conectados com Deus, nós compreendemos a nossa missão, o real significado de estarmos aqui, e isso nos facilita a olharmos para a nossa vida com esperança. Mas que esperança que seria essa? Não como expectativa, uma esperança com uma certeza que as coisas irão acontecer. Se nós vivemos a nossa esperança como expectativa, nós podemos desistir no meio do caminho. Se as nossas esperanças são somente como expectativas, nós podemos desenvolver em nós situações ilusórias da vida. Nós queremos ser bem-sucedidos na entrevista para o novo emprego que eu estou desejando. Mas eu me preparei, eu preciso fazer uma prova amanhã, mas eu estudei. Como que nós temos essa relação com a vida? Se nós temos essa compreensão de entendermos o real significado de estarmos aqui, essa esperança, então, ela não fica somente como uma expectativa, mas como uma certeza que eu vou conquistar. Isso são trabalhos da nossa alma. A humildade, a missão e a esperança são trabalhos da nossa alma. Mesmo a luz, então, projetando as nossas sombras, nós mantemos a confiança nas conquistas saudáveis. Aí nós passamos a perseverar. Mesmo nós sabemos que nós temos os nossos grandes desafios, nossos enganos do passado, nós permanecemos confiantes, nós perseveramos. E essa perseverança, vem, significado da palavra perseverança significa persevero, por ser verdadeiro. Então, eu vou ter esperança, eu vou compreender a minha missão, eu vou trabalhar a minha humildade com perseverança, porque sempre alguma coisa, diariamente, vai acontecer para nos tirar da nossa trajetória, porque nós temos os nossos enganos. Então, quando nós nos caminhamos para a luz, nós temos uma força contrária. Nós temos ainda sentimentos contrapostos dentro de nós, nas nossas relações. E um exemplo que eu sempre coloco do sentimento contraposto é aquele sentimento de raiva da nossa querida mamãe. Quem não teve raiva da querida mamãe e do querido papai? Não é assim? Principalmente quando a gente estava querendo encontrar um namorado e ela não deixava. Tantas outras coisas. Então, nas nossas relações, nós temos esses sentimentos contrapostos, que a gente só entende, só compreende, porque nós precisamos aprender a pedir perdão e aceitar o perdão das pessoas. Passamos então, dentro
dentro dessa trajetória, né, da esperança como uma certeza, mesmo compreendendo que nós temos nossa luz, nós passamos a confiar em nossos caminhos futuros, tá certo? E somos fiéis ao caminho da nossa predestinação. E se nós temos essa esperança com certeza e nós nos mantemos fiéis a essa busca, né, na nossa trajetória, nós passamos então a compreender que nós começamos a trabalhar em nós a nossa condição de fé. Então a fé também vem dentro de uma trajetória de nos colocarmos subservientes a Deus, entendermos a nossa missão, compreendermos a esperança, né, como uma certeza, e aí nós temos a fé, né? A fé, nós compreendemos então que a fé nada mais é do que conhecimento. Quando eu conheço alguma coisa, eu passo a ter fé. Quando eu conheço, não totalmente, a minha esposa, eu passo a ter fé na minha esposa, nos meus filhos, no meu patrão, no meu funcionário, nos meus amigos. Eu passo a ter fé na humanidade, apesar de todas as atrocidades que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Então a fé é conhecimento. Se eu perguntar para vocês, se eu largar esse equipamento que eu tenho aqui nas minhas mãos, o que vai acontecer? Todos vocês vão responder que eles vão cair, porque nós temos a ação da gravidade. Isso é fé, isso é conhecimento. Então, se nós conhecemos as leis de maneira profunda, as leis divinas, nós passamos a ter fé em Deus, né? E precisamos melhorar essa relação de fé entre nós, confiantes em Deus. Temos a energia que remove as montanhas, né? Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós removeríamos as montanhas. E eu coloco para nós essa reflexão, as nossas montanhas, justamente esses sentimentos contrapostos que nós temos, que nos dificulta a nossa trajetória evolutiva, que são o nosso orgulho, egoísmo, a vaidade e etc. Se nós, né, temos a fé, o conhecimento, nada vai nos tirar da nossa trajetória. Nós vamos continuar com fé nesse processo. Uma outra característica é que nós somos capazes de realizar no mundo e realizamos com a luz divina, né? Então, dentro dessa trajetória que nós estamos trazendo, nós começamos a entender que nós temos uma capacidade de realização, né, apesar de todas as nossas dificuldades. Porque nós compreendemos como espíritas que as nossas dificuldades são as nossas escolhas, que vencer os nossos desafios faz parte da nossa construção do nosso nível de consciência, né? Então, se nós temos a possibilidade de alterar o nosso nível de consciência de maneira favorável, nós temos cada vez mais capacidade de compreender Deus, porque Deus está na nossa consciência, né? E se nós temos capacidade de realizar na luz divina, o que seria então realizar na luz divina dentro dessa trajetória? É nós sabermos, né, o momento de nós dividirmos o nosso pão, né? O pão, né, a nossa existência é um presente de Deus, né? O que nós podemos fazer com as nossas atividades dentro desse processo de evolução, né, nas nossas relações. Saber, né, dividir aquele nosso irmão que está precisando de um momento, né, que ele precisa emprestado, por exemplo, o nosso ouvido, né, que ele precisa somente ser ouvido para resolver uma situação interna, algum problema que ele está passando. Nós precisamos estar dispostos, então, a colaborar nas nossas relações. Então, isso é realizar na luz divina, e isso se chama caridade. Então, nós compreendemos, então, que caridade, ele vem dentro de uma trajetória, né, de compreensão dos nossos sentimentos. Então, sentir a caridade envolve uma trajetória que começa com a questão da humildade, de se deixarmos ser umidificados pela luz divina, né? Deixando ser umidificados, sermos subservientes a essa luz, nós entendemos que nós temos um propósito de estar aqui na Terra, todos nós.
Entendendo que nós temos a missão, nasce em nós então essa luz, essa esperança, com a certeza das nossas conquistas, e eu passo a desenvolver como compreensão desse processo a minha fé, né? E esse conjunto, então, ele traz para nós que a caridade é o movimento do amor. Nós chegamos na caridade, precisamos chegar agora na saúde. Então, eu espero que essa trajetória todos nós possamos refletir, né, dentro de casa, porque onde que é o lugar, o local que nós temos maior dificuldade de sermos caridosos? É dentro da casa espírita? Né, todos nós sabemos que é dentro da própria casa, na nossa própria casa, que nós temos a maior dificuldade de sermos caridosos. Porque nós temos a função, o nosso psiquismo, ele está muito próximo com a nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos familiares. Nós temos uma relação como se fosse uma relação de ferida com ferida. Toda hora ela está se abrindo. Se nós aprendemos então a ser caridosos dentro de casa, nós estamos prontos para ser caridosos no resto do mundo. Pois bem. Então, para a gente compreender então a questão da saúde, eu trago aqui um recurso da ciência, da física, que traz para nós que tudo, basta existir no espaço, nós somos dotados de uma energia potencial. Então, tanto as coisas materiais como nós, seres humanos, nós somos dotados dessa energia potencial. Para exemplificar, se nós temos um objeto e ele está parado, ele tem uma energia potencial. Se nós pegamos esse objeto e damos movimento nesse objeto, nós transformamos essa energia cinética em energia do movimento. Essa energia do movimento se é transformada e nós chamamos de energia cinética. É a energia do movimento. Através dessa energia cinética, nós podemos transformar essa energia cinética em energia elétrica. Como? Só nós lembrarmos, né, das nossas represas, né, das nossas hidroelétricas, que você tem a água parada, ela tem energia potencial. Se nós damos movimento para essa água, ela cria a energia do movimento cinética e vai gerar as turbinas e vai gerar a energia elétrica. E da energia elétrica, nós podemos, então, desenvolver as energias químicas, que são as nossas baterias, etc. Então, nós podemos entender, compreender que da energia potencial, nós extraímos todas as outras formas de energia. Tudo bem? Então, se nós temos essa energia, tudo que existe no universo, seja nós seres humanos, como as rochas, eu estou pegando um exemplo aqui para a gente ser um pouco radical, somos dotados de energia potencial. Nós seres animados e os seres inanimados, né, como uma construção de Deus, todos nós temos essa energia, porque basta existir no universo, nós temos essa energia concentradas em nós, né? Tanto nós, seres racionais, como, né, os animais, as plantas, e eu peguei aqui, né, um sentido oposto aí, as rochas. Então, eu faço a pergunta, né, como se chama essa energia potencial na linguagem da Bíblia? A gente pode, né, pensar um pouquinho, e nós temos algumas assertivas na Bíblia, e a primeira diz o seguinte, que Deus é amor. Né? Não é assim? Deus é amor. E nós temos uma outra assertiva que traz para nós que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é amor, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que seria essa energia potencial na linguagem da Bíblia? Seria justamente o amor. Então, Deus nos criou como um ato de amor. E nós somos privilegiados, porque nós tivemos esse ato de amor do nosso Pai, e nós tivemos um ato de amor dos nossos pais, para estarmos aqui nessa existência. Então, nós temos um privilégio de termos sido gerados somente por amor. E todos nós somos amor. Tanto nós, seres humanos, como os seres inanimados. Nós somos frutos do amor. Aí vocês podem falar, mas como que aquela pessoa tem amor dentro dela que ela só faz mal para as pessoas? Aquela pessoa essencialmente egoísta. Aquela pessoa essencialmente egoísta é
um excesso de amor a si mesmo. Então nós somos puro amor, mas às vezes nós excedemos, né? Quando nós excedemos na nossa relação com a nossa companheira ou companheiro, como pelos ciúmes, nós estamos excedendo um sentimento de amor. Quando nós nos apegamos às coisas materiais, pegamos a questão financeira e queremos ser milionários e bilionários, temos um vínculo obsessivo, né, que nós chamamos de avareza, é um excesso de amor pelo dinheiro. Então tudo é amor, mas nós precisamos entender, né, qual que é o nível essencial, qual que é o nível de bom senso, o nível lógico para a gente trabalhar esse sentimento de amor. E a caridade nos dá isso, né? Então, portanto, nós somos amor. Se tudo é amor, eu faço mais uma outra perguntinha para vocês. Qual a diferença, então, entre nós e a rocha? Né? Se tudo é um ato de amor, qual que seria a diferença entre nós e uma pedra? Nós temos a capacidade de amar e a pedra não. Né? Nós temos a capacidade de amar. Através da trajetória, da compreensão da caridade, nós chegamos a compreender que nós temos um movimento de amor que é a nossa energia potencial. Então, essa energia potencial, chamada amor, nós estamos dando um movimento para ela ou ela está somente com nós? Né? Nós não conseguimos, nas nossas relações, deixar transbordar essa energia potencial, fazer com que essa energia potencial transforme na energia cinética, na energia de amor. Então, se nós deixamos de amar, nós igualamos a uma pedra e deixamos de ser vivo. Aí nós adoecemos. O que nós queremos, né? O que significa essa frase? Nós sabemos que nós temos as doenças necessárias, né? Algumas doenças kármicas que são reflexos das nossas existências anteriores. Mas nós temos também as doenças desnecessárias, que nós criamos através da nossa invigilância, que nós criamos através de deixar enclausurado dentro do nosso coração essa energia potencial que se chama amor. Nós temos dificuldade de se doar nas nossas relações. Então nós deixamos de ser vivo e igualamos a uma pedra. Nós dizemos assim, né? Que aquela pessoa tem um coração de pedra. Então nós precisamos compreender, se nós não conseguimos trabalhar em nós o sentimento de amor, nós podemos criar sentimentos contrários a esse processo e nós adoecemos por doenças desnecessárias. Se o movimento do amor se chama caridade, e se nós não damos esse movimento, né, dessa transformação de energias, nós podemos confirmar o que o Kardec trouxe para nós, que fora da caridade não há salvação. Se nós não conseguimos ser caridosos em todas as oportunidades da nossa vida, nós temos dificuldade de nos salvar. Se nós compreendermos a profundidade dessa frase, de fora da caridade não há salvação, nós vamos ter a preocupação da compreensão do processo de desenvolver em nós a caridade. Porque muitos de nós imaginamos, pensamos, né, que fazer caridade é pegar uma moeda e dar para o nosso irmão nas esquinas, nos faróis. Ou às vezes pegar um cheque, fazer uma quantia considerável para ajudar uma instituição, mas tem uma necessidade que seu nome seja reconhecido, né, nos meios de comunicação. Né? Nós sabemos que nós devemos ser caridosos, trabalhando o sentimento, né, da nossa condição como espírito em evolução, sabendo que todos os nossos atos, alguma forcinha contrária vai existir. Então, quando nós nos propomos a fazer algum trabalho de caridade, principalmente na casa espírita, nós precisamos analisar como é que está o nosso coração. Eu sempre falo de uma trajetória, quando eu comecei a me interessar pela doutrina espírita,
e eu me propus a compreender esse sentimento de caridade. Eu imaginava que caridade era ir, naquela época, lá na cidade de Santa Fé do Sul, que eu morei um tempo por lá, e ir ao centro, então, fazer o evangelho para as pessoas mais necessitadas do que nós, vamos dizer assim, e fazer os donativos de alimentação e etc. E eu comecei a ter alguma dificuldade, porque as pessoas que frequentavam o centro naquele dia especial eram pessoas que andavam pelas ruas, que não tomavam banho, né? E eu senti que eu estava tendo uma dificuldade de me aproximar dessas pessoas. E aí eu procurei, né, porque nós sabemos que nós não evoluímos sozinhos, nós precisamos do outro. E aí eu cheguei ao meu companheiro e expus essa minha dificuldade. E ele falou: meu filho, continue que o ambiente fica perfumado. E isso é a verdade, né? Quando nós agimos com o nosso coração, o padrão vibratório, a psicosfera que você cria em torno de si e no ambiente que você está, fica com a presença, né, do perfume, né, da espiritualidade vinculados a esse trabalho de amor. Pois bem, compreendemos então que fora da caridade não há salvação. É por isso então que caridade está relacionado com saúde. Então, aprendermos a fazer a caridade é trabalharmos de maneira honesta e sincera toda a trajetória que nós trouxemos aqui para vocês, tá? E compreender profundamente essa frase do nosso querido Allan Kardec. Então, como nós temos que dar esse movimento de amor constante, nós temos que aprender a amar constantemente. Precisamos estar atentos se nós estamos conseguindo manter essa conexão com a luz divina, ou se nós estamos nos afastando dessa luz divina. Porque em determinado momento da nossa evolução espiritual, Deus foi apresentado com nós como um Deus, né, que podia nos perseguir, que podia ser um Deus vingativo, porque você estava deixando de fazer alguma coisa para Deus, né? Quanto de nós ouvimos dos nossos pais, né? Meu filho, não faça isso porque Deus castiga. Então a gente passou em determinada época da nossa vida a ter uma relação de medo. Como ter medo de amor? Não precisamos ter medo. Sempre temos que aprender a amar, né? É normal nós ficarmos doentes, mas não é normal permanecermos na doença. Porque quando nós falamos das doenças desnecessárias, são aquelas doenças, né? Nós temos as doenças que fazem parte da nossa trajetória, do uso da nossa matéria, do nosso corpo, que em um determinado momento ele vai deixar de ter vitalidade. Mas nós sabemos que a vida continua. Então, ficarmos doentes, ficarmos enclausurados na doença, significa desconexão com Deus, porque eu tenho visto pessoas com encravada que fica questionando Deus. E tem pessoas que estão passando por umas doenças, enfermidades terminais, estão sorrindo para a vida, estão integrados na comunidade, estão conectadas com Deus. Você tem a enfermidade, mas você não precisa se sentir doente. Você pode se sentir muito saudável. Porque se o médico me dá a possibilidade de 10% da minha existência, né, naquele problema, naquele câncer terminal, eu vou me apegar aos 10%. Tem gente que se apega aos 90%, então rapidamente você transforma 90% em 100%. Mas nós devemos nos apegar à esperança como uma verdade. E se esse processo chega a 1%, é no 1%. E a hora que ele virar 0%, eu estou no mundo espiritual. Para que sofrer? Para que achar, né, que nós não merecemos o que nós escolhemos no nosso projeto reencarnatório? O movimento do amor, então, ele é curativo, né? Ele nos proporciona essa serenidade, essa calma, essa força dentro de nós para vencer as nossas forças contrárias. Dizemos assim: quando eu melhorar, eu vou ajudar os outros, né? Nós já estamos aqui no mês de outubro. Muitos de nós podemos projetar para início do ano que vem, em janeiro, se integrar num grupo de estudo no Centro Espírita ou num grupo de trabalho, né? Não só no centro ou como nos ambientes que nós frequentamos. Se integrando perguntando o que a comunidade está necessitando que eu possa fazer.
Porque nós sabemos que nós precisamos do trabalho previdenciário, nós precisamos dos recursos para a nossa sobrevivência. Mas a vida não é só isso, né? Nós podemos e temos condições de fazer muito mais do que o trabalho previdenciário. Então, nós não devemos dizer que quando eu melhorar eu vou ajudar os outros, e sim ajudar os outros, que aí você vai se melhorar. E para a gente já caminhar para o nosso término, sugestões caridosas que eu deixo para vocês. Vamos sair daqui amando mais, né? Eu acredito que essa nossa trajetória que nós fizemos aqui nessa manhã de compreensão de como podemos entender a caridade dentro de nós, nós temos condições de sair daqui amando mais, né? Se nós amamos mais, nós temos condições de nos entregar, né? De dar abraço àquela pessoa amiga. E eu me lembro sempre de uma história do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que quando ele estava voltando um dia de uma reunião, se eu não me engano, da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, ele desceu do bonde e ele só tinha as moedas daquela passagem para chegar até a sua casa, né? E a hora que ele desceu, na próxima esquina, ele encontrou uma pessoa que já o conhecia e, Dr. Bezerra, eu estou passando por um problema muito difícil. Eu perdi o meu emprego, já faz mais de 2 meses, a minha esposa também não consegue trabalhar, meus filhos estão doentes dentro de casa e eu estou desesperado. E o Dr. Bezerra de Menezes, o que eu faço? Pensou. E aí o que veio foi dar um abraço naquela pessoa. Mas um abraço como se fosse um abraço de Jesus, um abraço de Deus. E depois de uma semana ele reencontrou essa pessoa, a vida dessa família tinha se modificado. O significado de um abraço com amor, né? Vamos sair daqui perdoando mais. Quando nós conseguimos perdoar, nós nos libertamos, né, dos nossos transtornos mentais que todos nós desenvolvemos em algum momento da nossa vida, né? Saber perdoar, saber pedir perdão, nos favorece e muito, nos liberta. E sem ressentimentos e prontos para recomeçar, né? Para que ficar no ressentimento? Trabalhar dentro de nós aquela mágoa daquela pessoa que nos fez alguma coisa, que nos sentimos, né, agredidos. Me lembro do Francisco Cândido Xavier, não dá para a gente voltar atrás, né, e arrumar a casa que estava já desarrumada. Mas daqui para frente nós temos todo o direito de fazer um novo fim. A profundidade dessa frase de Chico Xavier, ela nos dá a possibilidade de compreensão que, com certeza, se nós pensarmos no dia de ontem, nós vamos perceber que algum engano, pelo menos no pensamento, nós cometemos. Então, essa oportunidade de recomeço, ela é constante. Porque às vezes a gente comete o erro, ou a gente se sente cobrado, porque a vida nos cobra uma postura, uma atitude diferenciada, e quando nós não conseguimos, nós nos afastamos. Nós não conseguimos, né, entender que nós temos direito de reiniciar, que Deus é misericórdia, Ele é o nosso Pai e está pronto para nos auxiliar. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Pedir e obtereis, mas se a gente não trabalhar a consequência do pedir e obtereis, que é buscar e achareis, nós não conseguimos compreender a presença divina na nossa vida. Porque às vezes nós ficamos pedindo. Deus não interfere na nossa liberdade de escolha, mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, com certeza, de maneira intuitiva ou através de alguma pessoa que vai chegar até você e conversar com você, vai te mostrar se você está no caminho certo ou não. Não deixe que sua mente fique encarcerada no passado, né? Essa conexão com as coisas negativas do passado. Né? Lembrarmos sempre que nós temos direito de estarmos fazendo diferente daqui para frente. Né? Ficar encarcerado nos impossibilita de compreender o real significado da nossa existência. Recicle então as suas posturas e os seus hábitos na sua vida, né? As nossas atitudes. Às vezes nós falamos assim, aquela pessoa é um karma na minha vida,
ou aquela doença é um karma na minha vida, né? Às vezes pode ser, mas karma significa, a palavra karma significa atitude. Então, se nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos o nosso karma, nós transformamos o nosso karma, né? Então, reciclar faz esse trabalho de integração entre nós. Pratique, então, a caridade de saber ouvir. Às vezes, nós salvamos uma vida por ouvir aquela pessoa que está pensando, que está tendo uma ideação suicida, né? O olhar, como é que nós olhamos? Porque quando nós olhamos as coisas na vida, esses olhares, eles promovem em nós o pensamento. E esse pensamento, né, direciona para uma emoção e vai direcionar para um comportamento. Então, se a gente tiver calma, serenidade nos olhares, nós podemos ter um comportamento favorável nas nossas relações. De falar, a nossa língua ainda é muito apimentada. Não é assim que nós falamos? Nós temos dificuldade. E o próprio André Luiz já nos trouxe, se nós conseguimos ficar de 5 a 10 minutos falando somente de coisas saudáveis, que a gente já teria condições de estar no mundo espiritual um pouco mais evoluído. Quer dizer, nós não conseguimos 5 minutos falar de coisas saudáveis, nós já começamos a analisar, julgar, olhar o cabelo de um, a roupa do outro, né? E falar aí, né, quantas pessoas que vão no velório e começam a falar dos defeitos daquela pessoa que desencarnou. Pois bem, fazer como nós fazemos as coisas na vida, né? E os nossos sentimentos. Então, caridade está totalmente relacionado com os nossos órgãos sensitivos, não é? Então, vamos agir mais do que reagir, né? Porque se nós agimos, nós temos mais lucidez para transformar uma situação, né? Nós ainda somos de 60% a 70% das nossas ações instintivas, que nós trazemos lá do reino animal, né? Então, quando nós reagimos, nós temos uma grande oportunidade de se enganar. Então, quando nós temos a calma, a tranquilidade, nós, em vez de reagir perante uma situação, nós passamos a ter uma ação. Aí nós temos a grande possibilidade de cometer menos enganos. Então, eu falei, né, coloquei lá no início, essa questão, o que efetivamente a caridade nos proporciona. Eu trago, mais uma vez, o Dr. Bezerra de Menezes, que fala que quanto mais auxiliar aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Quer dizer, o que a caridade de maneira efetiva traz para nós é uma conexão com a espiritualidade de luz. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 17, quando ele fala da nossa profissão, ali ele faz um posicionamento justamente que se nós temos essa conexão com a espiritualidade de luz, nós passamos a ser uma referência, um espírito encarnado de referência. E eles atuam sobre nós para que a nossa energia, a nossa possibilidade de sermos referentes, que chegue às pessoas que estão ao nosso lado. E essas pessoas, elas podem passar a ser referência de outras pessoas. Porque nós começamos a criar uma corrente positiva. E dessa maneira que nós podemos melhorar o nosso planeta. Melhorando a nós mesmos. Passando a ser referência. Porque quando nós somos referência, nós nos conectamos com a espiritualidade de luz e nos afastamos da espiritualidade das trevas. É por isso que Deus é econômico e nos coloca aqui como pessoas importantes para Ele. Nós precisamos trabalhar para Deus. Quando nós estamos deixando instalar em nós as depressões, na verdade está faltando trabalho para Jesus. Como e onde poderemos praticar a caridade? Somente na casa espírita? Principalmente na nossa casa. E o nosso querido Francisco Cândido Xavier traz que a caridade é um exercício espiritual. Então, se é um exercício espiritual, é um exercício constante. Porque quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Transforma a energia potencial em energia de movimento, que é a nossa doação dos sentimentos que nós temos, todos nós temos de nós, que é o nosso amor. E se vale a pena sermos caridosos, né? Será que vale a pena?
Emmanuel traz para nós o seguinte: experimenta substituir os instantes de queixa, né? Não sei vocês aqui que já são todos iluminados, mas eu tenho a oportunidade de trabalho lá no Francisco Cândido Xavier, no Solo Sagrado, juntamente com o nosso querido Navarro, que vocês conhecem muito bem, né? Lá nós temos bastante dificuldade de queixa, a gente se queixa muito ainda. Mas esse convite de Emmanuel, né? Experimenta substituir os instantes de queixa por momentos de serviço ao próximo, com o coração, e passa a observar em nós mesmos os resultados. Agradeço a paciência de vocês e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.